Olá, bom dia, alunos, tudo bem? Hoje eu vou trabalhar com vocês um texto que é esse que está aqui representado pela imagem e com o título. O título do texto é Emigrantes. Mas antes de entrar no texto, antes da gente começar o texto, eu preciso fazer a correção da última atividade que eu deixei para vocês na videoaula anterior. Então, a gente vai começar com a correção, tá? Atividades, correção. A última videoaula trazia, então, as regras de acentuação do espanhol, que tem, né, algumas diferenças das nossas línguas, das nossas regras da língua portuguesa. E aí eu deixei aqui essas palavras sem acento para que vocês acentuassem quando fosse necessário, né? Pon los acentos donde faltam. E aí eu coloquei aqui já os acentos e vou explicar rapidamente aqui para quem ainda tiver com alguma dúvida, tá? Então, café é aguda, terminada em vogal, então tem acento. Nación é aguda, terminada em N, também tem acento. Lembram? As agudas são acentuadas quando terminadas em vogal ou nas consoantes N ou S. Então, nación termina com N e adiós termina com S, também são agudas. Nación e adiós. E adiós. Então, todas as três são acentuadas. Depois nós temos póster. Póster é grave, não é aguda mais, né? A sílaba tônica ali é pos, é a penúltima, desculpem. E aí as graves são acentuadas todas as terminadas em consoante, exceto N ou S. Começa, termina em R, então ela leva acento. Artículo, e aí essa daqui é esdrúxula e todas as esdrúxulas são acentuadas. Como no português, né? Todas as paroxítonas são acentuadas. Em espanhol, chamamos esdrúxulas e também são acentuadas. Matemáticas, né? Por el mesmo motivo, da mesma maneira, também é esdrúxula. Séptimo, também é esdrúxula. E depois temos estudios. E aí, estudios já é grave, né? E aí, as graves, lembra? Graves terminadas em vogal não são acentuadas. Terminadas em essa também não. São acentuadas as terminadas em todas as consoantes, exceto o N ou S. Então, estudios não leva acento. Solo também é grave e não leva acento porque termina em vogal. Aí chegamos agora para futebol. Futebol leva acento, por quê? É grave e termina em L, né? Termina na consoante L. Depois temos, futebol é importante ressaltar aqui que vocês vão ver, ele existe também sem acento. Em alguns países ela já mudou e perdeu esse acento. Então é provável que vocês vejam em algum lugar, em algum jornal, dependendo do país de onde vocês estiverem pesquisando, que já existe também a grafia sem acento. Em sua maioria, ela leva acento. Depois temos mérito, que também é esdrúxula, então leva acento, e violência, que é grave e termina em vogal, então não leva acento. Tá bom? Se tiverem alguma dúvida ainda, anotem para me perguntar no dia da nossa aula do Zoom, tá bom? Agora sim, então, nós já podemos entrar aqui no nosso texto, começar a leitura do nosso texto. Eu vou fazer como da outra vez, vou ler o texto em espanhol, sem dar dicas em português, que eu quero que vocês tentem entender e responder sem a gente ficar fazendo a tradução, tá bom? Entonces, emigrantes. En todo emigrante existen dos posibles actitudes vitales. Una, la de considerar su experiencia como aventura pasajera, vivir mental y emocionalmente en la patria de origen, cultivando su nostalgia y definir la realidad presente por comparación con el mundo que se ha dejado. La otra es vivir el presente tal como viene dado, proyectarlo en el futuro,
cortar raíces y dominar nostalgias, sumergirse en la nueva cultura, aprenderla y asimilarla. El drama personal del emigrante reside en el hecho de que casi nunca es posible esa elección en términos absolutos y, al igual que el mestizo, se siente parte de dos mundos sin integrarse por completo em um deles com exclusão do outro. Então, nós temos aqui a fonte, né, de onde eu tirei esse artigo. Ele foi escrito lá em Barcelona e é desse livro América Hispânica. Aqui eu trouxe algumas traduções que vão ajudar vocês a entender um pouquinho, né? Vitales, vitais, passajera, alguma coisa passageira, né? Dejado, deixado, tal como bien dado, como se apresenta, a situação como ela se apresenta para você. Hecho, que é um fato, e elección, uma escolha. E aqui eu trouxe as perguntas sobre o texto. Qual é o tema central do texto? O texto aclara que há duas possíveis atitudes a um emigrante. Qual é a segunda? Según el texto, ¿es posible elegir solo una entre las dos posibles actitudes? ¿Cómo el autor del texto resume el drama personal del imigrante? E aqui eu trouxe uma questão que está em língua portuguesa. Marque a opção que melhor completa a oração. O texto apresenta uma reflexão sobre a condição do imigrante, o qual, para o autor, tem de lidar com o dilema da. Aí nós temos as opções: constatação de sua existência no entrelugar, instabilidade da vida em outro país, ausência de referências do passado, apropriação dos valores do outro ou ruptura com o país de origem. Então, vocês pensem, reflitam sobre o texto, leiam mais de uma vez e tentem identificar aqui qual é a resposta correta. Vou deixar vocês com essas atividades, então, façam no caderno direitinho, depois eu vou enviar a correção, tá bom? Hasta luego!